Bom dia, boa tarde, boa noite, você está no Fala Saldanha. Nós então dando continuidade ao nosso livro Hiperfoco, com o capítulo número 3, que tem o seguinte título: O Poder do Hiperfoco. Então iniciaremos aqui a introdução ao hiperfoco. Pense em seu último dia de trabalho superprodutivo, quando você realiza uma quantidade enorme de tarefas. Nesse dia, é possível que um determinado número de coisas tenha acontecido. Para começar, você provavelmente estava concentrado em apenas uma coisa, talvez por necessidade, com o impulso do prazo curto. Essa única tarefa preencheu seu espaço atencional. Provavelmente você também conseguiu esquivar-se das distrações e soube voltar para os trilhos, sempre que surgiu alguma interrupção. Enquanto estava trabalhando com um foco intenso, não estava trabalhando de um jeito frenético, alternando constantemente entre tarefas. Quando sua atenção divagava, ainda que divagasse um pouco, foi menos que o normal. Você a trazia com rapidez de volta para a tarefa presente. Seu trabalho provavelmente também tinha um nível confortável de dificuldade, não tão difícil a ponto de intimidar, não tão fácil a ponto de poder ser feito por hábito. Por isso, talvez sua mente tenha ficado completamente absorta no trabalho, entrando em um estado de fluxo, no qual cada vez que você olhava para o relógio, mais uma hora tinha voado, mesmo que sentisse que apenas 15 minutos haviam se passado. Por milagre, você conseguiu realizar o equivalente a várias horas de trabalho em cada período. Por fim, assim que superou o obstáculo de pôr a mão na massa, sentiu pouca resistência para continuar. Mesmo trabalhando duro, você não se sentiu exausto depois disso. Curiosamente, seu cansaço foi menor do que depois de dias de trabalho mais lentos. Sua motivação permaneceu forte, mesmo quando teve de parar de trabalhar porque sentiu fome, porque teve uma reunião ou porque chegara a hora de ir para casa. Nesse dia, você ativou o modo mais produtivo de seu cérebro, o hiperfoco. Quando você hiperfoca em uma tarefa, você expande uma tarefa, um projeto ou outro objeto de atenção de forma que ele preenche completamente seu espaço atencional. Você entra nesse modo ao administrar sua atenção de forma deliberada e determinada. Ao escolher um objeto de atenção importante, ao eliminar distrações que inevitavelmente surgirão enquanto você trabalha e, em seguida, ao se concentrar em apenas uma tarefa. O hiperfoco é muitas coisas ao mesmo tempo. É proposital, sem distrações. Rápido para se reorientar e nos deixa completamente imersos em nosso trabalho. Também faz com que fiquemos imensamente felizes. Lembre-se de como você se sentiu energizado com seu trabalho da última vez que esteve nesse estado. No hiperfoco, você pode até sentir mais desconcentração, pode sentir até mais descontração do que costuma experimentar quando está trabalhando. Ao permitir que uma tarefa ou um projeto consuma todo o seu espaço atencional, esse estado não faz você se sentir estressado nem sobrecarregado. Seu espaço atencional não transborda e o trabalho não parece tão caótico. Como o hiperfoco é muito mais produtivo, você pode reduzir um pouco a velocidade e ainda realizar uma quantidade incrível de trabalho em um curto período de tempo. Esse modo talvez pareça um luxo ilusório nos ambientes ocupadíssimos em que trabalhamos e vivemos hoje, mas isso está muito longe de ser verdade. Hiperfoco significa você ficar menos ocupado, porque permite a entrada de menos objetos em seu espaço atencional. Escolher quais tarefas executar com antecedência permite que você se concentre no que de fato importa no momento. Isso nunca foi tão crucial do que em nossos ambientes de trabalho intelectual, nos quais nem todas as tarefas são criadas da mesma forma. Muitas vezes você vai realizar mais em uma hora de hiperfoco do que em um dia inteiro em que preencheu seu espaço atencional ao máximo com preocupações múltiplas, e muitas vezes não deliberadas. É um conselho que não parece muito intuitivo, mas é absolutamente essencial. Quanto mais demandas ocuparem seu tempo, mais se torna imprescindível escolher em quantas coisas você vai prestar atenção. Você nunca estará ocupado demais para hiperfocar. No que diz respeito às suas tarefas mais importantes, quanto menos coisas você tiver para prestar atenção, maior será a sua produtividade. Tópico: hiperfoco nos hábitos. O aspecto mais importante do hiperfoco é que apenas uma tarefa significativa ou produtiva vai consumir seu espaço atencional. Isso é simplesmente inegociável. Motivo:
As tarefas, os projetos e compromissos mais essenciais tiram proveito de todos os bits de atenção extra. Em geral, não são hábitos, que por padrão não consomem todo o seu espaço atencional. Isso não quer dizer que seja impossível hiperfocar em um hábito. Não há tarefa pequena demais a ponto de não consumir sua atenção. Se você se esforçar o suficiente, vai conseguir voltar sua atenção inteira para assistir a tinta secar na parede. Mas há duas razões por que é melhor reservar esse modo mental para tarefas complexas e não para hábitos. Primeiro, é preciso ter força de vontade e energia mental para ativar o hiperfoco, extraindo esses elementos da oferta limitada que temos para consumir durante o dia. Como hábitos consomem muito pouco de nosso espaço atencional, não há de fato nenhuma necessidade de hiperfocar neles. Segundo, e mais interessante, embora seu desempenho em tarefas complexas se beneficie com seu foco mais completo, seu desempenho na tarefa habitual é prejudicado quando você foca nele com a atenção total. Talvez você tenha vivenciado isso da última vez que notou que estava sendo observado enquanto caminhava. Você se concentrou para garantir que estava andando como um ser humano normal. É possível que tenha começado imediatamente a se movimentar como um perfeito robô, sentindo como se estivesse se movendo todo desajeitado pela calçada. Falando sem rodeios, seu desempenho de caminhada foi prejudicado. Ou talvez da última vez em que foi ao boliche, você tenha se flagrado pensando em por que estava marcando mais pontos do que de costume. O que exatamente você estava fazendo bem? Nesse momento, seus adversários começaram a avançar e acabaram vencendo. Você hesitou, e seu desempenho foi afetado quando sua atenção foi toda voltada para uma partida que você costuma jogar por hábito. Estudos que analisaram digitadores qualificados descobriram esse mesmo fenômeno. Quanto mais atenção punham na digitação, mais devagar digitavam e mais erros cometiam. Ao executar essas tarefas habituais, é melhor não se concentrar por completo no que estiver fazendo. Guarde o hiperfoco para as tarefas mais complexas, coisas que realmente vão se beneficiar de sua total atenção, como escrever um relatório, mapear o orçamento de sua equipe ou ter uma conversa com uma pessoa querida. Algumas coisas maravilhosas acontecem quando você faz isso. Em primeiro lugar, como seu foco está voltado para uma única tarefa, é provável que algum espaço atencional fique sobrando, o suficiente para você também ser capaz de manter em mente sua intenção original. Como resultado, é menos provável que você saia dos trilhos por conta de distrações e interrupções, porque tem consciência suficiente para perceber que elas estão prestes a atrapalhar você. E talvez, mais importante, você também terá bastante atenção para pensar profundamente na tarefa enquanto trabalha. Isso permite que você lembre e aprenda mais. Volte aos trilhos quando somente devagar e considere abordagens alternativas para resolver problemas. Tudo isso vai lhe poupar uma enorme quantidade de tempo para concluir a tarefa. Uma das melhores maneiras de fazer as coisas e fazê-las mais rápido é não se deixar focar em coisas que não são importantes. Tópico: os 4 estágios do hiperfoco. A todo momento, seu foco está voltado ao seu ambiente externo, aos seus pensamentos ou a ambos. Se estiver lidando apenas com seu ambiente externo, significa que está efetivamente vivendo no piloto automático. Você entra nesse modo quando espera o semáforo abrir ou fica alternando entre os mesmos aplicativos no celular. Quando lida apenas com seus pensamentos, está divagando, devaneando. Isso pode acontecer quando você sai para uma rápida caminhada sem celular, quando somente divaga no chuveiro ou quando sai para correr. Você entra em hiperfoco quando aciona os dois, seus pensamentos e o ambiente externo, e os direciona a uma única coisa intencionalmente. Então, como entramos no modo hiperfoco? A ciência sugere que passamos por 4 estágios quando começamos a nos concentrar. No primeiro, estamos focados e produtivos. Então, supondo que nada nos distraia nem sejamos interrompidos, nossa mente começa a divagar. No terceiro, percebemos que nossa mente está divagando. Isso pode levar algum tempo, principalmente se não verificarmos com frequência o que está consumindo nosso espaço atencional. Em média, percebemos cerca de 5 vezes por hora que nossa mente divagou. Quarto, trazemos o foco de volta ao nosso objeto original de atenção. Os 4 estágios do hiperfoco são formados usando essa mesma estrutura como modelo. Para hiperfocar, você deve 1.
Escolher um objeto de atenção importante ou produtivo. 2. Eliminar o máximo de distrações externas e internas que puder. 3. Focar no objeto de atenção escolhido. E 4. Atrair continuamente seu foco de volta àquele objeto de atenção. Definir uma intenção na qual pretendemos nos focar é o passo mais importante. Quanto mais produtiva e significativa a tarefa, mais produtivas e significativas suas ações se tornam. Por exemplo, se você definir que sua intenção é se concentrar na orientação de um novo funcionário, automatizar uma tarefa repetitiva ou debater uma nova ideia de produto, vai ser infinitamente mais produtivo do que se trabalhar sem intenção e no piloto automático. Essa mesma ideia se aplica em casa. Quanto mais importantes nossos objetos de foco, mais significativa se tornará nossa vida pessoal. Vivenciamos os benefícios do modo hiperfoco ao definir intenções simples, como estar presente em uma conversa com o nosso parceiro ou desfrutar de uma refeição com a família. Vamos aprender mais, lembrar mais e processar nossas ações mais profundamente. E, como resultado, nossa vida se torna mais significativa. Esse primeiro passo para alcançar o hiperfoco é essencial. A intenção tem absolutamente que preceder a atenção. O segundo passo para alcançar o hiperfoco é eliminar o máximo possível de distrações internas e externas. Há uma razão simples porque somos vítimas da distração. Em um momento, as distrações são objetos de atenção mais atraentes do que o que de fato deveria ser feito. Isso acontece tanto no trabalho quanto em casa. Os alertas de e-mail que surgem no canto da tela, em geral, são mais tentadores do que a tarefa que estamos fazendo em outra janela. A TV atrás de nosso amigo no bar costuma ser mais atraente do que o foco na conversa. É infinitamente mais fácil lidar com as distrações com antecedência. No momento em que aparecem, muitas vezes, já é tarde demais para defendermos nossa intenção contra elas. Distrações internas devem ser domadas também, inclusive as lembranças e os pensamentos aleatórios, e por vezes embaraçosos, que surgem quando estamos tentando nos concentrar. A resistência mental que temos diante de tarefas desagradáveis, como fazer o imposto de renda ou limpar a garagem, e as vezes em que queremos nos focar, mas nossa mente quer devagar. Terceiro, o hiperfoco se torna possível quando nos concentrarmos no objeto de atenção escolhido durante um certo tempo. Isso envolve nos preparar por um período que seja confortável e viável. Quanto mais fundamentos criarmos nas duas primeiras etapas do hiperfoco, mais profundidade e confiança teremos para realizar a etapa 3. Em quarto lugar, e por último, hiperfocar significa voltar nossa atenção para o objeto de atenção original quando nossa mente divaga. Vou repetir este item com frequência, pois é uma das ideias mais importantes deste livro. Mais uma vez, pesquisas mostram que nossa mente divaga durante 47% do dia. Em outras palavras, se estamos acordados por 18 horas, estamos empenhados no que estamos fazendo durante apenas 8. É normal que nossa mente divague, mas é essencial concentrá-la. Assim conseguimos dedicar tempo e atenção ao que realmente está na nossa frente. Além disso, levamos uma média de 22 minutos para voltar a trabalhar em uma tarefa depois que somos distraídos ou interrompidos. É muito pior para nós quando interrompemos ou distraímos a nós mesmos. Nesses casos, levamos 29 minutos para voltar a trabalhar na tarefa original. Quanto mais frequentemente avaliarmos o que está ocupando nosso espaço atencional, mais rapidamente seremos capazes de voltar ao eixo. Não se estresse muito com isso agora, pois vamos ver esse fato com detalhes mais adiante. O conceito de hiperfoco pode ser resumido em uma única frase sensata: mantenha um objeto de atenção importante e complexo na consciência enquanto trabalha. Escolha em que focar. Atenção sem intenção é desperdício de energia. A intenção deve sempre preceder a atenção. Na verdade, as duas ideias casam perfeitamente. Definir a intenção permite decidir como devemos gastar o nosso tempo. Focar nossa atenção na tarefa faz com que ela seja cumprida de forma eficiente. A melhor maneira de se tornar mais produtivo é escolher o que você deseja alcançar antes de começar a trabalhar. Quando estabelecemos intenções, é importante lembrar que nem todas as tarefas de trabalho são criadas da mesma maneira. Algumas nos permitem alcançar uma quantidade incrível de coisas a cada minuto que passamos com elas. São tarefas como
planejar os afazeres principais que você deseja realizar a cada dia, orientar um novo funcionário que se juntou à sua equipe há um mês e escrever aquele livro que você deseja há anos. Essas tarefas entram nos quadrantes necessário e intencional, discutidos no capítulo 1. Quando você compara o trabalho nesses quadrantes com tarefas desnecessárias e distrativas, como participar de reuniões inúteis, tirar o atraso nas redes sociais e checar repetidamente se chegaram novos e-mails, não é difícil ver quais são mais produtivas. Quando não escolhemos a quais quadrantes de tarefas vamos dedicar nosso tempo, caímos no piloto automático. Isso não significa que não podemos nos virar com o piloto automático. Ao estarmos alertas ao trabalho que chega às nossas mãos, podemos dar conta de grande parte dele, e provavelmente seremos produtivos o suficiente para não perder o emprego. Mas o piloto automático também impede que nosso trabalho progrida de forma significativa. Suspeito que você não receba seu salário apenas para desempenhar um papel de agente de trânsito, movendo e-mails, conversas e mensagens instantâneas de um lado para o outro. É claro que essas tarefas e atender a demandas inesperadas que chegam para você são necessárias, mas sempre que possível, você deve ter um papel ativo na escolha daquilo em que deve gastar seu tempo e sua atenção. Se você ainda não tiver feito isso, este é o momento para criar uma tabela 2x2 do seu trabalho, ou seja, separa suas tarefas padrão mensais com base no seguinte: produtivas ou improdutivas, atraentes ou não atraentes. A ironia em investir em produtividade é que é quase impossível fazê-lo quando você está se arrastando nas trincheiras do escritório. Simplesmente há coisas demais para acompanhar: reuniões, fileiras de e-mail e prazos. Por esse motivo, a melhor tática de produtividade é aquela que exige que você dê um passo para trás e se afaste do trabalho para ter para ter espaço mental e pensar criticamente sobre como deveria abordar aquele trabalho de maneira diferente. Dessa forma, quando voltar ao trabalho, você poderá fazê-lo de forma mais inteligente e não apenas mais empenhada. Descobrir os 4 tipos de tarefas do seu trabalho é uma dessas atividades de dar um passo para trás. Agora é o melhor momento para fazê-lo, especialmente antes de ler a próxima sessão. Você vai levar entre 5 e 10 minutos apenas. Ao pesquisar atenção e intenção ao longo dos últimos anos, desenvolvi meus rituais diários favoritos de definição de intenção. Aqui estão os 3 principais. 1. A regra de 3. Se tiver familiaridade com o material que escrevi no passado, você provavelmente pode pular essa parte. Se não, me permita apresentar a regra de 3. No início de cada dia, escolha as 3 coisas que quer ter realizado até o fim. Embora uma lista de tarefas seja útil para capturar as minúcias do dia, esses 3 espaços de intenção devem ficar reservados para suas tarefas diárias mais importantes. Já faz vários anos que faço esse pequeno ritual todas as manhãs, desde que conheci o diretor de transformação digital da Microsoft, J.D. Meyer. A regra de 3 engana por sua simplicidade. Ao se forçar a escolher apenas 3 intenções principais no início de cada dia, você realiza várias coisas. Escolhe o que é importante, mas também o que não é. As limitações dessa regra obrigam você a descobrir o que de fato importa. A regra também é flexível dentro das limitações de seu dia. Se sua agenda está lotada de reuniões, esses compromissos podem ditar o escopo de suas 3 intenções. Enquanto um dia livre de compromisso significa que você pode definir as intenções de realizar as tarefas mais importantes e menos urgentes. Se tarefas e projetos inesperados chegarem até você, é possível sopesar as novas responsabilidades com as intenções que você já havia definido. Como 3 ideias cabem confortavelmente dentro de seu espaço atencional, você pode acionar e lembrar suas intenções originais com relativa facilidade. Certifique-se de que suas 3 intenções estejam onde você possa vê-las. Eu mantenho as minhas no quadro branco gigante do escritório, ou, se estou viajando, no topo da minha lista de tarefas diárias, que é sincronizada entre dispositivos no programa OneNote. Se você é como eu, também pode considerar útil definir 3 intenções semanais, bem como 3 intenções pessoais diárias, por exemplo, desconectar-se do trabalho durante o jantar, ir à academia antes de voltar para casa ou juntar recibos para dedução de imposto. Nos dias em que sua agenda estiver fechada, por exemplo, quando estiver participando de uma conferência, talvez seja impossível determinar a forma como você vai dedicar seu tempo e sua atenção. No entanto, é possível alterar o modo como você se relaciona com o que precisa fazer.
Por exemplo, em vez de criar a intenção de assistir a palestras, conferências, opte por fazer contato com 5 pessoas novas no coquetel de recepção. 2. Suas tarefas mais significativas. Um segundo ritual de definição de intenção que costumo seguir considera quais itens da minha lista de tarefas são os mais significativos. Se você tiver o hábito de manter uma lista de tarefas, o que recomendo e vou discutir mais adiante no livro, pare um segundo para considerar as consequências da realização de cada tarefa, a soma das consequências de curto e de longo prazo. As tarefas mais importantes em sua lista são aquelas que levam às consequências mais positivas. O que vai mudar no mundo, ou no seu trabalho, ou na sua vida, como resultado de você passar um tempo cumprindo cada um dos itens de sua lista? Que tarefa é equivalente a um dominó em uma fileira de 100, que quando cai, dá início a uma reação em cadeia, que lhe permite realizar um grande negócio? Outra maneira de olhar a coisa, ao decidir o que fazer, em vez de considerar apenas as consequências imediatas de uma atividade, considere também as consequências de segunda e terceira ordem. Por exemplo, vamos imaginar que você esteja pensando em pedir churros de sobremesa. A consequência imediata da decisão é que você saboreia o doce, mas as consequências de segunda e terceira ordem são um pouco mais difíceis. Uma consequência de segunda ordem pode ser que você vai se sentir muito mal pelo resto da noite. Consequências de terceira ordem podem incluir ganho de peso ou interrupção de um novo regime. Essa é uma ideia poderosa para internalizar, em especial porque as tarefas mais importantes não são, muitas vezes, aquelas que imediatamente parecem mais urgentes ou produtivas. Escrever um guia para os novos contratados pode, no momento, não parecer tão importante quanto responder a uma dúzia de e-mails. Mas se o guia reduz o tempo necessário para deixar cada novo funcionário a par do que está acontecendo na empresa, faz com que ele se sinta mais bem-vindo e também serve para torná-lo mais produtivo. É facilmente a tarefa mais significativa de sua lista. Outras tarefas significativas podem incluir automatizar uma tarefa chata e repetitiva, desconectar-se para poder se concentrar em projetar o fluxo de trabalho de um aplicativo que você está criando, ou montar um programa de mentoria que permita que os funcionários compartilhem seus conhecimentos com mais facilidade. Se você tem um monte de tarefas em sua lista, pergunte-se: quais são as mais significativas? Esse exercício funciona bem em conjunto com os 4 tipos de tarefa em seu trabalho. Assim que estiver separado nos 4 quadrantes, necessário, intencional, distrativo e desnecessário, pergunte-se: entre as tarefas necessárias e intencionais, quais têm o potencial de iniciar uma reação em cadeia? 3. O alarme de consciência. Definir 3 intenções diárias e priorizar suas tarefas mais significativas são ótimas maneiras de ser mais intencional todo dia e toda semana. Mas como é possível garantir que você esteja trabalhando intencionalmente de momento a momento? No que diz respeito à produtividade, esses momentos surgem quando a realidade se apresenta. É inútil definir metas e intenções se você não age para cumpri-las durante o dia. Meu jeito favorito de garantir que vou me manter nos trilhos com minhas intenções é verificar com frequência o que está ocupando meu espaço atencional, para ver se estou focando no que é importante e significativo, ou se passei para o modo piloto automático. Para fazer isso, defino um alarme de consciência a cada hora. Um tema principal do hiperfoco é que você não deve exigir demais de si quando perceber que seu cérebro está divagando ou fazendo qualquer outra coisa estranha. Sua mente sempre vai devagar, então considere como isso talvez apresente uma oportunidade para que você avalie como está se sentindo, e em seguida, para definir um caminho para o que fazer em seguida. Pesquisas mostram que estamos mais propensos a flagrar nossa mente divagando quando nos recompensamos por isso. Mesmo se minimizar 1 ou 2 distrações e definir apenas 1 ou 2 intenções por dia, você vai fazer isso melhor que a maioria. Se você for um pouco como eu, seu alarme de consciência pode, no início, revelar que, em geral, você não está trabalhando em algo importante. Isso é normal e até mesmo esperado. O importante é que você verifique com regularidade o que está ocupando seu espaço atencional. Defina um alarme a cada hora no celular, no smartwatch ou em outro dispositivo. Essa será sem dúvida a interrupção mais produtiva que você terá ao longo de todo o dia. Quando o alarme tocar, pergunte-se o seguinte: sua mente estava divagando quando o alarme de consciência tocou? Você está trabalhando no piloto automático ou em algo que escolheu fazer intencionalmente?
É muito gratificante ver essa questão melhorar ao longo do tempo. Você está imerso em uma tarefa produtiva? Em caso afirmativo, quanto tempo esteve focado nela? Se foi uma quantidade impressionante de tempo, não deixe que o alarme de consciência faça você tropeçar. Mantenha o ritmo. Qual é a coisa mais significativa que você poderia estar fazendo agora? Está trabalhando nela? Como está seu espaço atencional? Está transbordando ou você tem atenção de sobra? Existem distrações impedindo você de hiperfocar no trabalho? Não é preciso responder a todas essas perguntas. Escolha 2 ou 3 lembretes que considerar mais úteis e que vão fazer você focar no que é importante. Fazer isso de hora em hora aumenta todas as 3 medidas de qualidade de atenção. Ajuda você a se concentrar por mais tempo, uma vez que identifica e impede distrações antecipadamente. Ajuda a perceber com mais frequência que sua mente divagou e permite que, com o tempo, você dedique mais do seu dia de trabalho intencionalmente. Quando iniciar essa verificação, você provavelmente não vai se sair tão bem e vai se flagrar com frequência trabalhando no piloto automático, cedendo às distrações e gastando tempo com tarefas desnecessárias e distrativas. Tudo bem, quando isso acontecer, ajuste o curso para trabalhar em uma tarefa que seja mais produtiva e dome qualquer distração que tenha tirado você dos trilhos naquele momento. Se notar as mesmas distrações surgindo com frequência, elabore um plano para lidar com elas. Vamos tratar disso no próximo capítulo. Tente definir um alarme de consciência para um dia de trabalho essa semana. Embora as interrupções sem dúvida sejam incômodas no início, elas vão estabelecer um novo hábito valioso. Se não gosta da ideia de um alarme, tente usar algumas deixas em seu ambiente que façam você pensar sobre o que está ocupando seu espaço atencional. Eu já não uso um alarme de consciência a cada hora, embora acredite que tenha sido o método mais útil para chegar à prática. Hoje, reflito sobre aquilo em que tenho trabalhado durante alguns horários predeterminados. Cada vez que vou ao banheiro, quando saio da minha mesa de trabalho para pegar água ou chá, ou quando meu telefone toca. Atendo a ligação após alguns toques, depois de refletir sobre o que estava ocupando meu espaço atencional. Tópico: como definir intenções mais firmes. Nas últimas décadas, Peter Gollwitzer se tornou um dos mais renomados pesquisadores na área de intenção. Talvez ele seja mais conhecido por seu estudo pioneiro sobre a importância de não só definir intenções, mas também de torná-las bem específicas. Embora, muitas vezes, nós cumpramos nossas intenções vagas, as intenções específicas aumentam muito nossas chances de sucesso de modo geral. Digamos, por exemplo, que você correu para definir suas intenções pessoais hoje de manhã e chegou à seguinte lista: ir à academia, parar de trabalhar quando chegar em casa, ir para a cama em um horário razoável. Deixei essas intenções deliberadamente vagas. Como torná-las mais específicas e com mais chance de serem cumpridas? Em primeiro lugar, vale a pena considerar quanto essas intenções são eficazes do jeito como as formulei. Com certeza são mais eficazes do que não fazer nada. Na verdade, as pesquisas de Gollwitzer demonstraram que mesmo essas intenções vagas aumentam em cerca de 20 a 30% suas chances de cumpri-las com sucesso. Então, se tiver sorte, você vai poder riscar mais uma ou duas da lista. Nada mal. No entanto, definir intenções mais específicas faz algo notável. Aumenta muito nossas chances de sucesso. Em um estudo, Gollwitzer e sua colega de pesquisa Veronica Brandstatter pediram aos participantes que definissem uma intenção de concluir uma meta difícil durante o recesso de fim de ano, tal como terminar uma dissertação acadêmica, encontrar um apartamento novo ou resolver um conflito com a pessoa amada. Alguns alunos definiram uma intenção vaga, enquanto outros definiram o que Gollwitzer chama de intenção de implementação. Ele explica o termo da seguinte forma: fazer um plano detalhado sobre como você quer alcançar o que deseja alcançar. O que afirmo em minha pesquisa é que as metas precisam de planos. Planos que idealmente incluam quando, onde e que tipo de atitude tomar para avançar na direção do objetivo. Em outras palavras, se o objetivo vago de um aluno era encontrar um apartamento durante o recesso do fim de ano, sua intenção de implementação poderia ser: vou procurar apartamentos e anúncios na internet e mandar e-mail para 3 proprietários nas semanas antes do Natal. As coisas ficam interessantes quando comparamos os dois grupos de participantes da Brandstatter e Gollwitzer.
Uma marca notável de 62% dos alunos que definiram uma intenção de implementação específica persistiu em suas metas. O grupo que não definiu uma intenção de implementação foi muito pior, persistindo na intenção original durante apenas um terço do tempo, ou seja, míseros 22% do tempo. Esse efeito, que estudos posteriores validaram, foi positivamente surpreendente. Definir intenções específicas pode dobrar ou triplicar suas chances de sucesso. Com isso em mente, vamos rapidamente transformar minhas 3 intenções vagas em intenções de implementação. 1. Ir à academia. Transforma-se em programar-se para ir à academia no horário de almoço. 2. Parar de trabalhar quando chegar em casa é reestruturada para deixar meu celular de trabalho no modo avião e meu notebook de trabalho em outro cômodo, e não me conectar durante a noite. 3. Ir para a cama em um horário razoável vira definir um alarme para ir dormir às 11 horas e, quando ele disparar, começar a desacelerar. Intenções de implementação são tão poderosas quanto os hábitos. Quando você começa com um hábito, seu cérebro se encarrega do restante da sequência, em grande parte no piloto automático. Ao definir uma estratégia para uma intenção de implementação, quando encontrar a deixa para iniciá-la, quando seu horário de almoço estiver chegando, quando chegar em casa depois de um dia estressante no trabalho, ou quando seu alarme com o horário de dormir disparar, você inconscientemente vai começar a se mexer para alcançar seus objetivos. Suas intenções não precisam de esforço quase nenhum para começar. Como Goldwitzer e Brandstatter dizem, o início de ação fica rápido, eficiente e não exige intenção consciente. Em outras palavras, começamos a agir na direção do nosso objetivo original automaticamente. Goldwitzer me contou que as intenções não necessariamente têm de ser precisas se forem específicas o bastante para a pessoa compreender e identificar as deixas situacionais. Fizemos estudos com jogadores de tênis e eles fizeram planos sobre como queriam reagir aos problemas que poderiam surgir no jogo. Alguns foram especificando quando eu ficar irritado ou quando eu ficar nervoso, o que não é muito específico ou concreto, mas funcionou maravilhosamente bem, pois eles sabiam o que queriam dizer com nervoso. Especificar significa que a pessoa consegue identificar a situação crítica. Existem duas limitações a serem observadas na definição de intenções específicas. Primeiro, você precisa de fato se importar com suas intenções. Intenções de implementação não funcionam tão bem para objetivos que não sejam especialmente importantes para você ou que você tenha abandonado por muito tempo. Se na década de 90 você tinha o objetivo de ter a maior coleção de Furbies do mundo, provavelmente vai ter muito menos motivação para alcançar essa meta hoje. Segundo, intenções fáceis de realizar não precisam ser tão específicas. Decidir com antecedência quando você vai trabalhar em uma tarefa é significativamente mais importante quando se trata de tarefas difíceis, e não quando sua intenção é fazer algo simples. Se você tiver um fim de semana e a sua intenção for se exercitar na academia pelo menos uma vez, você não precisa ser tão exigente quanto ao dia e horário. No entanto, se estiver tentando realizar algo mais desafiador, como dizer não à sobremesa no restaurante no sábado, definir uma intenção mais específica é essencial. Aquela intenção vaga pode se tornar mais específica quando você planejar olhar para o menu de sobremesas e educadamente recusá-las, permitindo-se tomar apenas um café descafeinado. Essa limitação funciona bem para intenções mais pessoais, mas quando a segunda-feira chegar, talvez você precise, mais uma vez, definir intenções mais ponderadas. Quando os objetivos são difíceis, ou quando você tem muitos objetivos e é difícil alcançá-los, todos, fazer um planejamento funciona especificamente bem, acrescenta Goldwitzer. Tópico: de início a um ritual de hiperfoco. O foco do próximo capítulo é a domesticação das distrações externas e internas, que inevitavelmente tiram o hiperfoco dos trilhos. Porém, antes de discuti-las, quero apresentar algumas estratégias simples para você começar a hiperfocar em suas intenções. Elas vão se tornar infinitamente mais poderosas quando você aprender a domar as distrações no trabalho com antecedência. Primeiro, vamos discutir como focar, e em seguida, quando. As duas ideias são bastante simples. Como hiperfocar?
Comece entendendo por quanto tempo você deseja hiperfocar. Tenha um diálogo interno sobre quanta resistência você sente em relação a esse modo hiperfocado, sobretudo quando estiver se preparando para uma tarefa difícil, frustrante ou não estruturada. Por exemplo, eu me sinto confortável me concentrando por 1 hora? De jeito nenhum. Por 45 minutos? Melhor, mas ainda não. Então, 30 minutos? É factível, mas mesmo assim, tudo bem. 25 minutos? Isso eu provavelmente consigo. É incrivelmente gratificante ver seu limite de hiperfoco aumentar ao longo do tempo. Force seu limite a aumentar, mas não muito. Quando comecei a praticar o hiperfoco, iniciei com blocos de 15 minutos, cada um deles pontuado por um período de 5 a 10 de distração. Hiperfocar o dia inteiro não me parecia uma tarefa muito agradável, e algumas distrações estimulantes sempre são divertidas, principalmente no começo. Logo, você se acostuma a trabalhar com menos distrações. Antecipe os obstáculos. Se eu sei de antemão que terei alguns dias agitados pela frente, logo no início da semana gosto de já deixar programados meus períodos de hiperfoco. Vários períodos durante a semana que vou usar para me concentrar em algo importante. Dessa forma, garanto que vou separar um tempo para hiperfocar, em vez de ser arrebatado por tarefas de última hora e pelos apagamentos de incêndio metafóricos. Esse planejamento permite que meus colegas e meu assistente saibam que não podem contar comigo naqueles períodos, e também me faz lembrar quando vou estar comprometido com o foco. Em semanas como essas, alguns minutos de planejamento prévio podem salvar horas de desperdício de produtividade. Defina um alarme. Costumo usar o celular para isso, o que talvez pareça irônico, considerando as distrações que ele pode trazer. Se essas distrações no celular vão provocar um buraco negro de foco, coloque-o em modo avião. Use um relógio ou recorra a um timer. Hiperfoque. Quando perceber que sua mente divagou ou que você se distraiu, traga sua atenção de volta à sua intenção. De novo, não seja exigente demais quando isso acontecer. É assim que seu cérebro está programado para funcionar. Se sentir que pode avançar por mais tempo quando o alarme tocar, o que provavelmente vai acontecer, porque você vai estar mandando muito bem, não pare. Essa parte dá conta do como. Veja algumas sugestões que descobri que funcionam no momento de decidir quando hiperfocar. Sempre que puder. Claro que precisamos de tempo para as pequenas coisas, mas quanto mais você puder hiperfocar, melhor. Durante a semana, agende o máximo de blocos de tempo para hiperfoco que seu trabalho permitir, e pela duração que for confortável para você. Ficamos mais produtivos e felizes quando trabalhamos em uma coisa importante por vez. Então, não há nenhuma razão para não passar o máximo de tempo possível nesse modo. Sempre que tiver uma tarefa ou um projeto importante, e um período no qual possa trabalhar nele, não deixe passar essa oportunidade de hiperfocar. Você vai perder um tanto de produtividade se deixar ela escapar. Claro, devido à natureza do nosso trabalho, muitas vezes precisamos fazer um monte de atividades colaborativas, o que exige estarmos disponíveis para os colegas. Porém, quando estiver trabalhando em uma tarefa que só você pode fazer, é o momento perfeito para entrar no hiperfoco. Quando as limitações do seu trabalho permitirem, a maioria de nós não tem o luxo de hiperfocar sempre que quiser. A produtividade muitas vezes é um processo de compreender nossas limitações. Na maior parte dos dias, vamos conseguir encontrar algumas oportunidades para hiperfocar. Em outros, simplesmente não vai ser possível. Esse último caso acontece, pelo menos para mim, durante viagens. Quando estamos em uma conferência ou quando tem um dia cheio de reuniões exaustivas. Não deixe de considerar as restrições de tempo e energia. E, se possível, contorne esses obstáculos quando estiver planejando sua semana. Quando precisar trabalhar em uma tarefa complexa. Embora eu tenha começado a hiperfocar usando a programação de blocos de tempo na agenda, agora entro nesse modo sempre que estou trabalhando em uma tarefa ou um projeto complexo, que vai se beneficiar de toda a minha atenção. Se só estou verificando meu e-mail, não defino uma intenção de hiperfoco. Mas se estou escrevendo, planejando uma palestra ou participando de uma reunião importante, sempre faço isso, com base na sua aversão ao que pretende cumprir. Quanto mais aversão você tiver a uma tarefa ou projeto, mais importante será dominar distrações com antecedência. É mais provável que você procrastine diante de tarefas que considerar chatas,
frustrantes, difíceis, ambíguas ou não estruturadas, ou que você não considere recompensadoras ou significativas. Na verdade, se você se lembrar de algo que está postergando, é possível que isso tenha a maioria dessas características. Quanto mais aversão você tiver a uma tarefa, mais importante será entrar em estado hiperfocado para poder trabalhar nela com intenção. Tópico: forme seu foco. Nos próximos capítulos, vou apresentar as ferramentas de que você precisa para desenvolver seu foco. Como você vai descobrir, sua capacidade de hiperfocar depende de alguns fatores que afetam a qualidade de sua atenção. Com que frequência você procura novos objetos de atenção? Muitas vezes é por isso que resistimos de início a um ritual de hiperfoco. Quantas vezes você costuma sobrecarregar seu espaço atencional? Com que frequência sua atenção é perturbada por interrupções e distrações? Quantas tarefas, quantos compromissos, quantas ideias e outras questões não resolvidas você está acumulando na cabeça? Com que frequência você pratica a metaconsciência? Verificar o que já está consumindo sua atenção? Conforme vamos discutir adiante, até mesmo seu humor e sua dieta podem influenciar o hiperfoco. Por esses motivos e outros, cada um tem um ponto de partida diferente quando se trata de entrar nesse modo. Ironicamente, quando comecei a explorar a pesquisa sobre como administrar melhor nossa atenção, eu mal conseguia me concentrar por alguns minutos antes de me distrair. Isso acontece muito quando buscamos sempre objetos de atenção novos e trabalhamos em um ambiente distrativo. Conforme fui fazendo experimentos com a pesquisa, consegui aumentar progressivamente a quantidade de tempo em que consigo hiperfocar, e me acostumei a trabalhar com menos distrações. Escrevi a frase que você está lendo agora perto do fim de uma sessão de hiperfoco de 45 minutos, a terceira do dia. Essas sessões me permitiram escrever exatamente 2.286 palavras em cerca de 2 horas. Essa é uma das partes divertidas na escrita de um livro sobre produtividade. Você consegue checar se os seus métodos de trabalho de fato funcionam usando-os para descrever o próprio livro. A terceira sessão foi meu último bloco de hiperfoco, e entre esses períodos, verifiquei e-mails, aproveitei para dar uma olhada nas redes sociais e tive uma rápida conversa com um ou dois colegas de trabalho. Mas este não é um desses momentos. E me concentrar em apenas uma coisa, escrever essas palavras, foi o que me fez ser tão produtivo ao longo dos últimos 45 minutos. Isso vai funcionar para você também. Final do capítulo número 3.